gente vai conversar com uma especialista, tá, em nefrologia, que vai falar pra gente sobre um caso muito, assim, polêmico nas redes sociais. Muita gente está comentando que a filha do cantor Júnior, da dupla Sandy e Júnior, o Júnior Lima, muita gente conhece só como o Júnior do Sandy Júnior, mas o caso é sério. E a filha dele tá com uma síndrome nefrótica muito rara. É um problema renal realmente pouco conhecido, que muita gente não sabe muitas informações, e por isso que a gente convidou o médico nefrologista Ginivaldo Victor, que vai explicar pra gente qual é essa doença e quais as possibilidades de tratamento. Bom dia, doutor, é um prazer te receber aqui no Bom Dia News, para falar, claro, de um assunto pouco comentado. Queria muito que você já comentasse, né, já destacasse a princípio o que é essa doença, o que de fato é essa doença. Perfeito. A síndrome nefrótica, quando a gente fala síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. É uma manifestação de um conjunto de várias outras doenças que se apresentam tendo como principal característica a presença de inchaço e uma urina que adquire um aspecto de muita espuma. Além disso, vai ter alterações em alguns exames laboratoriais, mas a suspeita clínica parte da presença de inchaço. No caso da filha do Júnior, ele relatou que foi confundido inicialmente até mesmo com o quadro de uma alergia. Então, inicialmente, levando aos médicos, achavam que era um quadro alérgico. Normalmente, um quadro alérgico é comum você suspeitar de alguma exposição, algum alimento, contato com algum tipo de substância que pode disparar aquela reação alérgica. No caso da alergia, às vezes os olhos ficam vermelhos também, além daquele inchaço. Ele é um quadro que costuma ser um quadro mais transitório. No quadro da síndrome nefrótica, é um quadro que ele costuma se arrastar ao longo de semanas ou meses. Então é um inchaço que aparece normalmente nos pés, nas pernas, e ele vai progredindo. Na criança, a filha do Júnior, ela tem 3 anos de idade. E em crianças, que é uma das faixas etárias mais acometidas, frequentemente entre 2 aos 6 anos de idade, mas pode acometer pessoas de qualquer idade, adultos e até mesmo idosos. Mas em crianças, chama muito a atenção o inchaço na região dos olhos. Então, o inchaço na região dos olhos que persiste, juntamente com o inchaço nas pernas, que às vezes no primeiro momento pode até ser pouco perceptível, mas uma urina que adquire um aspecto de bastante espuma, isso deve ser um alerta. No caso da filha do Júnior, tiveram uma dificuldade inicial no diagnóstico, pela suspeita de que fosse uma alergia, mas exames complementares nesses cenários são fundamentais. O exame de urina simples detecta que tem alguma manifestação alterada, alguma manifestação fora do normal. E essa manifestação se dá por uma perda excessiva de proteína nos rins. E um exame tão simples como o exame de urina é capaz de detectar essa alteração. Então, o rim, ele funciona como um filtro e ele impede que haja passagem de algumas substâncias. Quando esse rim se apresenta nessa situação de uma doença que ela gera um defeito nesse filtro, resulta na passagem excessiva de proteína pela urina e a partir daí vai desencadear todo esse quadro de inchaço. Maravilha, foi importante você explicar isso e a gente já aproveita o comentário do doutor para poder trazer também uma mídia para vocês sobre o caso da filha do Júnior Lima, até mesmo para contextualizar toda a nossa conversa e sobre a síndrome, que é pouco comentada. Olha só. Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? A gente não costuma fazer muito isso, não é o nosso perfil. Quem acompanha a gente sabe que nós não costumamos muito abrir nossa intimidade, principalmente se tratando de filhos, mas aconteceu uma coisa excepcional e que a gente julgou que era muito importante a gente trazer aqui como um alerta para outras famílias que possam viver algo parecido. Há pouco tempo atrás, a gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. Então, o olho dela inchava, a gente levou em médico, em alergista, em pediatra, chegou a tomar medicação para alergia. E aí a gente começou nessa investigação um pouco interna de o que será que está causando isso. Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que, na verdade, a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins, é muito sério,
se não tratado. O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso, em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento, ela tá super bem, tá se recuperando, tá em remissão. Galera, eu estava conversando aqui com o doutor Genivaldo, ainda repercutindo sobre o caso da filha do Júnior Lima, que assim, por que acomete tanto assim as crianças? Você falou que nessa faixa etária de 3 a 6 anos de idade são mais comuns, mas por que é mais comum nessas idades? Ela é uma doença que acomete, como eu falei, todas as idades. Nessa faixa etária são os dados que são mais discutidos, né, apresentados. Entendi. Mas acomete em qualquer idade. São alguns dos desafios da medicina. Não tem como você saber exatamente o porquê que acomete determinadas faixas etárias. Assim, algumas situações têm componentes genéticos, mas muitas vezes são questões mesmo ambientais. Então, que não se sabe claramente, ainda não teve um avanço específico para diagnosticar, para se identificar o fator causal. Não há um fator causal único, ele é multifatorial, são vários fatores. O fator genético é apenas uma responsável por uma pequena parte dessa situação. Acho que o que vale destacar também é que, embora o Júnior fale que é uma situação rara, ela é uma situação que ela não é tão rara assim. Para você ter uma ideia, a síndrome nefrótica, assim como tem uma síndrome muito parecida que é a síndrome nefrítica, elas são responsáveis por a terceira causa de ingresso de pacientes em programas de diálise. E entre os jovens, aqueles indivíduos, na criança e adolescentes, ela é a principal causa. Tá? Então é uma situação que realmente deve ser encarada com muita importância. E esse alerta que ele está fazendo é um momento muito oportuno de fato de fazer essa divulgação, alertar para essa situação. E cenários de inchaço, seja nos olhos, seja em outras áreas do corpo, precisa ser lembrado que isso não pode ser algo banal, precisa ser investigado. Pode ser uma doença renal, pode ser uma doença cardíaca, pode ser uma doença circulatória, mas não pode ser achar que não, porque eu estou cansado, que é só questão no final do dia. Não, isso requer uma investigação. No caso da doença renal, a presença da espuma, isso é um fator de alerta fundamental que a pessoa deve, no caso os pais, no caso se é uma criança, levar ao médico. Existe um nefrologista pediátrico também que faz esse acompanhamento. Perfeito. Você que está em casa, que está nos acompanhando aí desde cedinho, a gente vem divulgando o nosso WhatsApp, tá bom? Vou deixar na sua tela, que é o 9911-2011 é o nosso WhatsApp, para você enviar suas dúvidas, e a galera já está mandando mesmo, porque, por exemplo, a gente falou logo cedo sobre salário maternidade, que é algo muito discutido, com muitas dúvidas, assim também sobre essa síndrome. E a gente sabe que, como é algo pouco discutido, consequentemente, vem muitas dúvidas, muitas perguntas. Inclusive, a gente destacou aqui a pergunta da Rita do Disseu 2. Beijo, galera do Disseu. Ela falou o seguinte: essa síndrome pode gerar perda do rim? Estou acompanhando vocês desde cedo. Sim, é como eu falei, de uma forma geral, englobando crianças e adultos e idosos, ela é responsável pela terceira causa de falência renal. Ela pode sim gerar uma perda de função renal irreversível e a pessoa vir a precisar fazer uma hemodiálise ou um transplante. E entre os jovens, adultos mais jovens, adolescentes e crianças, ela é a principal causa de falência renal. Então isso é um grande alerta, é importante que seja feito o diagnóstico no momento oportuno, e o tratamento, como ele mencionou, é um tratamento que não é um tratamento que você toma um remédio 2 dias, 1 semana que vai resolver. É um tratamento realmente prolongado, requer medicações potentes, como ele mencionou, dentre as quais a utilização de medicamentos à base de corticoides, medicamentos esses que têm que ser utilizados ao longo de meses, e em alguns casos requer medicações ainda mais potentes, da intensidade de medicações utilizadas em transplantes. Então são medicamentos realmente que causam a redução da imunidade. Assim, a boa notícia é que em crianças costuma ter resposta até melhor do que dos adultos, mas infelizmente não é todos os casos que vai conseguir de fato ter uma solução. A medicina está avançando muito, cada vez surgem novas medicações, todos os anos a gente se depara com novas medicações sendo lançadas, mas de fato não é uma doença de um tratamento simples.
Então eu acredito muito que o segredo é se prevenir fazendo check-up sempre, não é verdade? Perfeito. Então é importante lembrar que estar atento às manifestações e lembrar que essa doença, por exemplo, num exame tão simples como é um sumário de urina, ele é possível detectar. Então o exame de urina vai mostrar se tem açúcar na urina, se está tendo proteína na urina. Então isso promove um diagnóstico de momento realmente oportuno, um exame tão simples, tão banal como esse exame. Então na avaliação de rotina deve ser sempre incluso o exame de urina. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria te questionar sobre esses inchaços. Quando esses inchaços eles se manifestam, é quando está num estágio assim, final ou mais grave da situação, ou é algo que se manifesta no início da doença? É algo que se manifesta no início da doença. À medida que, como eu falei, uma doença que tem um caráter progressivo, ela vai se desenvolver ao longo de meses. Então ali talvez no início não se perceba, mas é algo que vai aumentando. Ao longo de semanas, ela vai começando às vezes quando na criança, mais nos olhos, pode ser confundido porque estava com o olho mais inchado, porque coçou o olho, eventualmente você fica naquela dúvida, mas ela vai aumentando. À medida que vai aumentando, costuma aparecer sinais também de inchaço em outras regiões. Para você ter uma ideia, tem situações que esse inchaço aumenta tanto que avança para toda a perna, para a região do testículo, no caso dos homens, para a região da vulva, no caso das mulheres, o abdômen começa a ficar mais distendido e em casos graves pode haver acúmulo inclusive de água nos pulmões. Então não é algo que acontece da noite para o dia, é algo que se desenvolve ao longo de semanas a meses. Maravilha, a gente trouxe aqui, destacamos uma pergunta muito interessante que também é sobre genética. Você bem destacou sobre a genética logo no início da conversa, mas a Gabriela, ela mandou uma pergunta, ela mora em Timon, falou assim, minha mãe tem problema problemas renais e faz diálise. Eu tenho um cálculo renal, tenho uma filha de 5 anos. Ela tem algum risco? A genética influencia nisso? Totalmente. Cada vez mais se fala até de um ramo da nefrologia que é a nefrogenética. Os avanços na genética, até com a popularidade dos exames de genético, têm proporcionado diagnósticos cada vez mais amplos no que diz respeito às doenças genéticas. Hoje, o conceito que é importante se ter é que se você tem fatores de risco para ter doenças renais, como hipertensão, diabetes, é fundamental fazer uma avaliação renal. E um dos fatores de risco é o histórico familiar. Então, se a telespectadora tem a mãe que é portadora de doença renal, é fundamental que ela também faça uma investigação. O cálculo renal que ela menciona ter é uma possível causa também que, se não tratada adequadamente, pode progredir para ter uma falência renal. Cálculo renal que às vezes é a ponta de um iceberg de uma outra doença. Às vezes tem algumas doenças genéticas que se apresentam na forma de cálculo renal. E se não for tratado, aquilo pode progredir e levar a pessoa a ter uma falência renal. Maravilha. A gente sabe que a gente está aí no BR-Obrol, então queria muito que você reforçasse os cuidados necessários dentro da nossa rotina para que a gente, primeiro, evite essa situação toda ou que amenize um pouco mais aí os sinais e sintomas, enfim, para que deixe, por exemplo, no caso aí a filha do Júnior Lima, tá, deve estar passando por uma barra. Então, por exemplo, eu acho que eles moram no sul, mas se eles morassem aqui, os cuidados seriam outros, né, doutor? Sem dúvida. Aqui é exigido de todos nós um nível de hidratação que pode não ser necessário em outras regiões, porque o calor e a umidade mais baixa torna realmente a nossa pele mais seca. A exigência do corpo, a água, ele é um regulador da nossa temperatura. Então, à medida que a gente está transpirando, isso é importante para que a nossa temperatura interna fique equilibrada. Mas para que isso aconteça, faz com que você ceda água do seu corpo. Se você está cedendo água do seu corpo, é importante que você reponha com muito mais frequência. Então, é importante que estejamos sempre bem hidratados. E essa hidratação tem como principal alerta também observar a urina. Assim como no caso do filho do Júnior, observar a urina é importante porque percebe-se que tem muita espuma no cenário da síndrome nefrótica, mas para avaliar se você está bem hidratado, é a cor da sua urina. Se a sua urina está ficando mais escura, com aquele aspecto muito concentrado, é sinal que seu organismo está precisando de água. Muitas vezes as pessoas usam como único critério para saber a hora de beber a sede. Gente, quando a gente se apresenta com sede, é porque o organismo já está funcionando no seu limite.
É quando o carro está funcionando e ele chega lá naquele marcador, no primeiro momento ele vai marcar que já está na hora de abastecer. Mas se você não abastecer, ele vai chegar lá no limite e dar um alarme mais forte em alguns casos para dizer, está acabando o combustível. Na água do nosso organismo é da mesma forma. Quando a urina está naquela coloração muito escura, o organismo já está pedindo socorro. Quando a pessoa está com sede, o organismo está pedindo socorro. Então, observe a cor da sua urina. Hidrate-se com frequência, de forma que a sua urina esteja frequentemente mais clara. Se ela estiver clara, está adequado. A nossa melhor forma de hidratação é com água. Não substitua a água por refrigerante, por suco. Claro, o suco é bem-vindo, mas a água é sempre melhor. Porque no nosso ambiente, a temperatura mais alta, líquidos que contêm açúcar, contribui para a formação de cálculo renal. Então, pode consumir sucos, água de coco? Pode, mas dando preferência sempre pelo consumo mesmo da água. Maravilha. Gostaria muito que você divulgasse o seu contato para a galera de casa continuar te acompanhando e adquirindo também mais informações sobre o assunto. Pronto, eu tenho um Instagram que eu trago muitas informações, que é dr.ginivaldovictor, dr.ginivaldo.victor, com I, G-I, ginivaldovictor.nefro, tá? Que eu trago muitas informações exatamente sobre conteúdos informativos para a população. Maravilha. Foi um prazer te receber aqui, sempre com informações riquíssimas, cheias realmente de técnica, para que a gente consiga realmente se prevenir e saber como cuidar em situações parecidas ou até mesmo no caso dessa síndrome aí.